Vocês precisam viver a partir da inspiração. A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza. O Dr. Hugh Lam passou bastante tempo explicando como o divino é nosso estado zero. É onde temos limite zero. Não há memórias, não existe identidade, não há nada além do divino. Na nossa vida, temos momentos em que visitamos o estado de limite zero, mas na maior parte do tempo o que está se manifestando é lixo, o que ele chama de memórias. Quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico e examinava as fichas dos pacientes, disse ele, eu sentia dor dentro de mim. Era uma memória compartilhada. Era um programa que fazia com que os pacientes agissem como agiam. Eles não tinham controle, estavam presos em um programa. Enquanto eu sentia o programa, eu ia fazendo a limpeza. A purificação ou limpeza tornou-se um tema recorrente. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos e não posso explicar aqui a maioria delas porque são confidenciais. Você precisa participar de um seminário de Ho'oponopono para aprendê-las. Visite www.ho'oponopono.org. Mas há um método de purificação que o Dr. Hugh Lam usou mais e ainda usa, que é o que eu usarei hoje. Existem simplesmente 4 declarações que dizemos repetidamente, sem parar, dirigindo-as ao divino. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, obrigado. Enquanto participávamos daquele primeiro evento de fim de semana, a frase eu te amo tornou-se parte do tagarelar da minha mente. Assim como às vezes acordamos com uma música tocando na cabeça, eu acordava ouvindo eu te amo na cabeça. Quer eu pronunciasse ou não conscientemente a frase, ela estava presente. Era um sentimento maravilhoso. Eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa, mas eu a repetia de qualquer maneira. Como eu te amo poderia ser de algum modo nocivo. Em determinado momento do evento, o Dr. Hugh Lam voltou a se dirigir a mim. Ele perguntou, Joseph, como você sabe dizer se uma coisa é uma memória ou uma inspiração? Eu não entendi a pergunta e disse isso a ele. Como você sabe se uma pessoa que contraiu câncer transmitiu a doença para si mesma ou se ela lhe foi transmitida pelo divino como um desafio destinado a ajudá-la? Fiquei em silêncio por um instante enquanto tentava assimilar a pergunta. Como você sabe quando um evento é proveniente da sua mente ou da mente do divino? Não tenho a menor ideia, repliquei. Nem eu, declarou o Dr. Hugh Lam. E é por esse motivo que precisamos fazer uma limpeza constante. Precisamos purificar tudo, o que não temos nenhuma ideia do que é uma memória ou do que é inspiração. Fazemos a limpeza para chegar a um lugar de limite zero, que é o estado zero. O Dr. Hugh Lam afirma que a nossa mente tem uma visão minúscula do mundo, e essa visão não apenas é incompleta, como também incorreta. Só acreditei nesse conceito quando tive nas mãos o livro The Wayward Mind de Guy Claxton. Nele, o autor escreve a respeito de experiências que provam que o nosso cérebro nos diz o que fazer antes de nós conscientemente decidirmos fazê-lo. Em uma famosa experiência, um neurocientista chamado Benjamin Libet ligou pessoas a um eletroencefalógrafo, o aparelho que faz o registro de eletroencefalograma, que mostrou o que estava acontecendo no cérebro das pessoas. O aparelho revelou que um surto de atividade cerebral ocorria antes que a pessoa tivesse a intenção consciente de fazer alguma coisa, indicando que a intenção tinha origem no inconsciente e depois penetrava na percepção consciente. Claxton escreve que Libet descobriu que a intenção de se mover aparecia cerca de 1/5 de segundo antes de o movimento começar, mas que um surto de atividade no cérebro tinha lugar mais ou menos 1/3 de segundo antes da intenção. Segundo William Irvine, no livro On Desire, experiências como essa sugerem que as nossas escolhas não são formadas de uma maneira consciente e racional. Ao contrário, elas se formam na mente inconsciente e vão aumentando de intensidade, e quando finalmente chegam à superfície, nós passamos a controlá-las. E o próprio Benjamin Libet, o homem que realizou as experiências polêmicas e reveladoras, escreveu o seguinte no livro Mind Time: o surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente. Somente a sua consumação final em um ato motor poderia ser conscientemente controlada. Em outras palavras, o impulso de escolher este livro pode dar a impressão de ter tido origem na sua escolha consciente, mas na realidade, o seu cérebro primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse, e depois a sua mente consciente seguiu o sinal de uma intenção declarada, algo como: este livro parece interessante, acho que vou ficar com ele. Você poderia ter escolhido não ficar com o livro, algo que você teria racionalizado de alguma outra maneira, mas você
não poderia controlar a origem do sinal propriamente dito que o estava encorajando a seguir. Sei que é difícil acreditar nisso. De acordo com Claxton, nenhuma intenção jamais se origina na consciência, nenhum plano jamais é preparado ali. As intenções são premonições, símbolos que lampejam nos cantos da consciência para indicar o que talvez esteja prestes a ocorrer. Aparentemente, uma intenção clara nada mais é do que uma premonição clara. O que me perturba é o seguinte: de onde veio o pensamento? Isso é surpreendente. Desde que escrevi a respeito do poder da intenção no meu livro The Attractor Factor e desde que falei a respeito dele no filme O Segredo, vir a compreender que as intenções não são de modo nenhum uma escolha minha foi um choque. Tudo indica que o que eu pensei que estava fazendo quando defini uma intenção era simplesmente a verbalização de um impulso que já estava em atividade no meu cérebro. A questão torna-se então a seguinte: o que ou quem fez com que o meu cérebro enviasse a intenção? Na realidade, perguntei mais tarde ao Dr. Hugh Lam: quem está no comando? Ele riu e disse que tinha adorado a pergunta. Confesso que eu ainda estava confusa a respeito das intenções. Perdi 36 quilos, sendo mentalmente vigoroso e impondo a minha intenção de perder peso. Mas eu estava declarando uma intenção ou simplesmente reagindo ao sinal do meu cérebro para que eu perdesse peso? Foi uma inspiração ou uma memória? Escrevi para o Dr. Hugh Lam e fiz essa pergunta. Ele respondeu dizendo: nada existe no zero, nenhum problema, nem mesmo a necessidade da intenção. As preocupações com o peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas e essas memórias substituem o zero, você. O retorno ao zero, você, requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações com o peso. Apenas duas leis determinam as experiências: a inspiração da divindade e a memória armazenada na sua mente subconsciente, sendo a primeira nova em folha e a última velha. Jesus teria supostamente dito o seguinte: procurai primeiro o reino, zero, e tudo mais será acrescentado, inspiração. O zero é a residência de você e da divindade, de onde e de quem brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde, a paz. P.O.I. Dr. Hugh Lam. Até onde pude depreender, o Dr. Hugh Lam estava olhando além das intenções e dirigindo-se à origem, o estado zero, onde não existe limite. A partir de lá, experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com o peso é uma memória. A única coisa a fazer é amá-la, perdoá-la e até mesmo agradecer por ela. Ao purificá-la, você está garantindo que o divino terá uma chance de produzir uma inspiração. O que parece ser verdade é que o meu desejo de comer em excesso, que me manteve obeso durante a maior parte da minha vida, era um programa. Ele se forma no inconsciente, a não ser que eu o purifique. Ele permanecerá lá e continuará a efervescer. Na medida em que ele está sempre vindo à tona, tenho que permanecer consciente da minha escolha, comer ou não em excesso. Isso acaba se tornando uma batalha que dura a vida inteira. Não é nem um pouco divertido. Sem dúvida podemos neutralizar a tendência dizendo não a ela, mas isso obviamente exige empenho e energia enormes. Com o tempo, dizer não à satisfação do desejo pode tornar-se um novo hábito, mas temos que passar por um verdadeiro inferno para chegar a esse ponto. Em vez disso, quando fazemos uma limpeza na memória, ela acaba desaparecendo. Depois, o desejo de comer em excesso não mais se manifestará, somente a paz permanecerá. Em resumo, a intenção era um mero farrapo quando comparada à inspiração. Enquanto mantive a intenção de fazer alguma coisa, continuei a lutar com o que existe. Assim que entreguei os pontos e cedi à inspiração, a vida se transformou. Eu ainda não tinha certeza se era assim que o mundo realmente funcionava, e ainda estava confuso a respeito do poder da intenção. Então, decidi continuar a investigar. Jantei com Rhonda Byrne, criadora e produtora do filme de sucesso O Segredo. Perguntei a ela uma coisa que eu tinha enorme vontade de saber. Você criou a ideia do filme ou você recebeu a ideia? Eu sabia que ela recebera a inspiração de criar o hoje famoso trailer que causou uma epidemia de marketing. Assista o trailer em www.thesecret.tv. Ela me disse certa vez que a ideia do teaser do filme surgiu de repente em um intervalo de poucos segundos. Ela criou o trailer propriamente dito em 10 minutos. Ela claramente recebeu algum tipo de inspiração que resultou na produção do mais poderoso teaser de filme da história. Mas eu queria saber se a ideia do filme final propriamente dito teve origem em uma inspiração ou se ela sentiu que fez o filme por outras razões. Esse era o ponto crucial do meu interesse pelas intenções.